Oi, gente, bom dia! Vamos para mais uma aula, um resumão de história. Hoje nós vamos abordar a República da Espada, República Oligárquica e Economia e Sociedade na Primeira República. República da Espada. Como nós já vimos, ela foi um período em que os dois primeiros presidentes do sistema republicano eram militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil. O governo provisório. O Marechal Deodoro da Fonseca governou entre os anos de 1889 e 1891, de forma provisória, quer dizer, temporária, até que fosse elaborada uma nova Constituição do país. Como a tia falou para vocês, a Constituição é uma lei maior que rege no nosso país. Em fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil. Suas principais definições eram o direito ao voto aos homens maiores de 21 anos, exceto analfabetos, mendigos, religiosos e soldados. E o presidente seria escolhido por voto a cada 4 anos, como é hoje, né? Governo constitucional. Após a publicação da Constituição de 1891, a primeira eleição presidencial foi realizada de forma indireta, ou seja, sem a participação da população. Assim, deputados e senadores elegeram Marechal Deodoro da Fonseca novamente como presidente. A insatisfação entre os militares da Armada por causa do governo autoritário de Deodoro acarretou enfraquecimento de seu governo, tendo que renunciar ao cargo em novembro de 1891. Assumindo em seu lugar o vice-presidente Marechal Floriano Peixoto. Revoltas populares. O período em que Floriano Peixoto esteve no poder foi marcado por grandes tensões no Brasil, como a Revolta da Armada, ocorrida em 1893 e 1894. A Revolta da Armada ocorreu após um ataque de navios da Marinha a unidades do Exército da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A Revolução Federalista foi outro conflito entre os opositores do governo, chamados de maragatos, e os apoiadores do governo, chamados de pica-paus. Agora nós vamos ver um pouquinho da República Oligárquica. Foi um período da história do Brasil em que o poder ficava sob o domínio de poucas pessoas, que formavam as oligarquias. Essa foi uma época de grandes tensões no Brasil, e com revoltas que envolveram os militares, religiosos e trabalhadores em geral, tanto do campo como da cidade. Foi um período em que o processo de modernização de muitas cidades que passaram a ter luz elétrica e água encanada. Política do café com leite. Era um sistema político da República Oligárquica, em que a maioria dos presidentes eleitos viviam nos estados de São Paulo e Minas Gerais, como a tia falou para vocês, que era os produtores de leite de Minas Gerais e os cafeicultores de São Paulo. O poder dos coronéis. Os fazendeiros mais ricos e poderosos eram chamados de coronéis. Eram muito influentes na política de seus estados e frequentemente ofereciam favores como empregos, alimentos e roupas em troca de votos. O mais conhecido era o voto de cabresto. Era uma prática em que muitas pessoas votavam nos candidatos indicados pelos mais ricos e poderosos, os coronéis, em troca de favores. Economia e sociedade na Primeira República. O café foi o principal produto da economia brasileira até a década de 1930. As fazendas cafeeiras concentravam-se em São Paulo, onde havia terras e climas favoráveis ao cultivo do café. Entre o final do século XIX e início do século XX, a construção de ferrovias possibilitou o transporte de café das áreas produtoras até o Porto de Santos. Então, gente, isso foi mais um resumo, os tópicos mais importantes a serem abordados nas nossas aulas de história. Releia as páginas, 26 a 38 do seu livro de história.